Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu pedi sugestão de tema de vídeo pra vocês lá no meu Instagram, inclusive quem não me segue lá no Instagram é @GiselaValim. E uma pessoa me pediu pra falar se é possível a gente não se importar com a opinião dos outros. Eu achei essa pergunta muito interessante, que eu acho que eu nunca fiz um vídeo diretamente sobre isso. Sim, indiretamente, né? Mas um vídeo mais objetivo, não. Não sei se vocês lembram, quem me acompanha faz um tempo, provavelmente já viu um vídeo que eu acho que eu fiz no segundo semestre de 2017, no qual eu falo o que é ego, como a gente pode transcender o ego, que é algo que eu aprendi com o Osho. Então eu uso a visão do Osho sobre ego, que é a que mais me toca, a que mais faz sentido pra mim. Então só recapitulando, gente, pra quem não viu o vídeo, eu vou fazer um rápido resumo pra vocês entenderem. O ego, ele se forma mais ou menos ali até os 7 anos, quando a gente está numa fase de formação da nossa identidade primária. A gente começa a ter percepção de quem a gente é através do outro. Então o pai, a mãe ou a pessoa que cuidou da gente quando a gente era bebê, que começa a nos dar a referência de quem nós somos. Então é como se aquela pessoa espelhasse. Então a pessoa começa a nos dar a referência de quem nós somos. Através da relação com o outro, a gente vai desenvolvendo a nossa própria identidade. Então, por exemplo, você faz lá quando você é bebezinho, você faz uma carinha fofinha, ou você dá uma risadinha, aí a mamãe aplaude, mostra pra todo mundo, tira foto, dá reforço positivo. Aí você aprende que aquilo é bonitinho, né? Você tem uma tendência então a repetir esse comportamento. E é assim que o ego vai se formando. Por isso que o ego, como o próprio Osho fala, é como se ele fosse um mal necessário. A gente precisa do ego porque é ele que no começo da vida nos dá a referência de quem a gente é. Só que tem uma hora, né, gente, que a gente precisa amadurecer, que a gente precisa transcender o ego. Só que pra gente transcender alguma coisa, primeiro essa coisa tem que existir, né? Porque não ter ego nenhum também não é bom. Inclusive tem um filme que eu acho que é Casper House, algo assim, que a pessoa não tem o contato com a civilização e por isso acaba ficando muito primitiva, muito instintiva, não tem a formação do ego. Uma criança, por exemplo, que não é muito bem cuidada, que não sente o carinho de um cuidador, por exemplo, que não tem um ego muito bem estruturado, muito provavelmente ela vai ter problemas no futuro. Então, para a gente poder transcender o ego, primeiro a gente tem que fortalecê-lo. E aí você vai falar, ai, mas que contradição, você fala tanto que tem que superar o ego, não se identificar com o ego, então eu tenho que fortalecer o ego? Sim. Bem-vindo ao pensamento oriental, que é totalmente não linear, contraditório, então sim. Na verdade, parece contraditório quando a gente tenta analisar com a mente, né? É porque a gente precisa do ego para a gente conseguir sobreviver nessa sociedade, para a gente ter uma identidade. Só que essa identidade, ela é falsa. Isso é muito louco, né, gente? A gente tem uma identidade que é falsa, que é o ego. Por isso que aprender a olhar para dentro e se conectar com a essência, ou seja, transcender o ego, não se identificar com o ego, é a nossa verdadeira natureza. Esse é nosso trabalho aqui. A gente aprende por contraste, por dualidade. É através do falso, que é o ego, que a gente conhece o verdadeiro. A gente vive num mundo de contradições, de dualidade. Então, enquanto a gente tem identificação com o ego, aquilo que os outros pensam sobre nós, aquilo que os outros falam sobre nós, acaba nos atingindo, porque todos nós, enquanto identificados com o ego, a gente tem muita necessidade de ser amado, de ser querido, de ser aceito. A gente tem necessidade de likes, né, de curtidas, de compartilhamentos. Quem nunca, né? Quem nunca se frustrou quando fez um post assim todo bem feito, com carinho e teve, sei lá, uma curtida? Quando tem, né? Quem nunca? Essas coisas às vezes acontecem, a gente espera
esse feedback do outro, é claro, assim, até a gente se iluminar, até a gente transcender completamente o ego, é impossível a gente não ter alguma identificação com esse ego de modo a esperar algo dos outros. A gente tende a esperar. Só que existe um mecanismo, né, que é a nossa verdadeira natureza, que eu sempre falo aqui pra vocês, que nos ajuda a transcender o ego, que é a meditação. Então o ego tá aqui, né? Ele é nosso falso eu, nosso falso centro, ele não é a nossa verdadeira identidade. Mas ele é uma roupagem necessária para a gente conseguir viver nesse mundo e desenvolver a nossa consciência. Então, para a consciência se expandir, a gente precisa desse falso eu para encontrar o verdadeiro eu, que é a essência. Só que a essência, ela não pode ser encontrada do nada nesse mundo de dualidade. Tipo, você nasceu e já encontrou a essência. Aqui na terceira dimensão, não é assim que a banda toca, não, as coisas são aprendidas na dualidade, no contraste, na não linearidade. Então você precisa da falsa roupagem aqui para você se identificar com ela, para depois você se sentir vazio e falar, epa, peraí, tem alguma coisa errada, eu tô fazendo tudo que essa falsa roupagem me manda fazer, mas eu continuo infeliz, continuo insatisfeito, e aí, o que tá faltando? Tá faltando essência. A sua essência, ela tá aqui, só que você não tá percebendo que ela existe. Então você precisa se reconectar com ela. Para você se reconectar aqui, você precisa superar aqui. Como é que você vai superar o ego? Pela meditação. Meditação não é técnica. Meditação é a nossa verdadeira natureza. Tem pessoas que me perguntam assim, ah, mas tudo que você fala é meditação. Será que não tem jeito de eu atingir o meu centro sem meditação? Não, porque na verdade a meditação não é uma técnica, a meditação é a sua natureza. Você pode usar técnicas que facilitem a meditação, mas a meditação é a sua essência, é aquilo que você é. Só que você esqueceu que você é aquilo por causa dessa falsa roupagem, que é a identificação com o social. O ego, ele é formado pelo social. Então coisas que falam sobre você, ah, você é bonito, você é feio, você é burro, você é inteligente, você é isso, você é aquilo. Então tudo aquilo que as pessoas atribuem a você, as crenças sociais, elas vão formando o seu ego. Então o seu ego vem de fora, ele não é o que você é em essência, a sua essência está aqui. Por isso que quando alguém te agride, a única coisa que pode ser agredida é o seu ego. Ou seja, aquilo que não é essencial em você. Buda falava isso, né? Que quando alguém tenta te ofender, essa pessoa só consegue atingir o que é periférico em você e não a sua essência. A sua essência é inabalável. Tudo o que pode ser atingido é o seu falso eu. Por isso que quando alguém te agride, quando alguém te xinga, quando alguém tenta te desqualificar e você se ofende com aquilo, claro, não é agradável para ninguém, pelo menos até a gente se iluminar, e nem sei como que é para os iluminados, porque eu não tô nesse nível ainda, então eu também me ofendo. Claro que não é agradável, né, gente? Quando alguém faz uma crítica assim severa, quando alguém tenta nos desqualificar, é claro que isso machuca. Mas só machuca o que é periférico, porque aquilo que é essencial jamais pode ser abalado. Por isso que os traumas, gente, eles nunca abalam a essência, eles abalam o que é periférico e não o que é essencial. O que é essencial não muda, é aquilo que é a sua verdadeira natureza. Por isso que quando a gente medita, a gente se desidentifica dessa falsa roupagem que é o ego e encontra esse verdadeiro eu. E quando a gente medita, né, quando a gente olha para dentro, o que a gente está fazendo? A gente está resgatando a nossa verdadeira natureza. E aí todos aqueles traumas que de repente um psicopata, narcisista fez você passar, eles começam a sumir. Porque esses traumas, esses medos, essa raiva, essa angústia, só abalaram aquilo que era periférico, aquilo que era falso. Não é incrível isso, gente? Eu acho maravilhoso saber que o que pode ser abalado é o que é falso em você. O que é verdadeiro jamais pode ser abalado. Então, você consegue atingir a sua essência quando você transcende o ego. E aí, a grande pergunta é, como é que eu vou não me importar com o que os outros falam de mim ou com o que os outros pensam de mim? Eu acho que a questão não é como eu vou não me importar.
A questão é como é que eu posso olhar pra dentro pra ficar bem comigo mesmo, porque quando eu faço isso, eu elevo a minha consciência, eu vou me aproximando aqui, ó, da essência. Então o ego vai ficando menorzinho, eu vou me desidentificando desse ego, eu vou transcendendo, porque eu tô aumentando aqui minha consciência, tô aumentando a minha luz, a minha amorosidade. Aí vem alguém aqui com uma consciência super primitiva, vai, sei lá, me xinga de estrupício, filha do demônio, ah, você só fica falando de espiritualidade. Às vezes eu recebo umas coisas, você fala de espiritualidade, você é filha do demônio, você vai morrer, você vai pro inferno, e coisas do tipo. Antes, quando eu tava muito identificada aqui, né, com o meu ego, com o meu falso eu, quando eu tava muito conectada com isso, quando alguém vinha e tentava me desqualificar, aquilo, nossa, abalava, subia aquela raiva, ficava doida. Aí o que aconteceu? Eu comecei a aumentar a minha consciência, aí quando vem uma agressão aqui pro ego, acaba abalando muito menos. Não é que não abala nada, porque eu tenho identificação com o ego, mas acaba abalando menos do que abalava antes, porque eu aumentei minha consciência. Isso me lembra uma frase maravilhosa do Ali Cravo, que ele fala assim: não brigue com as sombras, aumente sua luz. Então, ao invés de você ficar aqui brigando, xingando quem te xinga e ficar aqui no nível do ego, na disputa de poder, na competição, ah, fulano falou, eu vou falar também. Ah, porque falou isso, ele vai ver agora. Você já solta os cachorros em cima da pessoa, fica louca da vida com a pessoa. Só que quando você faz isso, você tá no nível do ego. E quando você tá no nível do ego, em geral, você sente uma insatisfação muito grande, porque você não tá percebendo as necessidades do seu ser. Quando você tá na raiva, no medo, na competição, no exibicionismo, na autoafirmação social, você tá aqui, ó, no falso eu. Por isso que não preenche, não nutre, porque não é você, não é sua essência. Aquilo ali vai te dar uma excitação efêmera, mas não vai trazer uma alegria real. Sabe por quê? A alegria real tá aqui, ó, na consciência, naquilo que você é em essência. Só que para isso, para você perceber a alegria real, você tem que estar não identificado com o falso eu. Então por isso que você precisa meditar, para elevar a sua consciência, expandir a sua percepção, para que você desenvolva essa consciência aqui e não se identifique com esse falso eu que está aqui. E aí quanto mais você expande a sua luz, essa sombra aqui vai diminuindo. E aí essas pessoas que tentaram te agredir, que causaram traumas, que tentaram causar problemas na sua vida, tudo isso vai ficando pequenininho, né? Não é porque aquilo não existiu ou não deixou trauma, deixou na época, mas só pegou o ego, só pegou aquilo que era circunstancial e não aquilo que era substância. Então o que é circunstância passa, gente, é efêmero. Aquele xingamento que alguém fez não é agradável, não é legal pra ninguém. Mas aquilo não pode abalar a sua essência é inabalável. Quando você descobre isso, você começa a sentir uma alegria tão grande, porque você começa a perceber que você é meio indestrutível. Que só o seu ego é abalado, mas a sua essência é perfeita. Isso é incrível, porque aí você descobre que você é um mestre, que você pode se conectar com a sua verdadeira luz, com a sua beleza, com a sua amorosidade, que por mais erros que você cometa, por mais que pessoas tentem te agredir, elas vão atingir isso aqui, ó, o falso, aquilo que não é você. Essa falsa roupagem. Quando você medita, você vai se desidentificando desse falso eu, por isso que ele não é tão relevante. Então, gente, a questão é como que a gente pode olhar mais para dentro, aumentar a nossa luz, a nossa consciência, para que essas coisas externas não nos abalem tanto. É através do aumento de percepção. Você vai aumentando a sua consciência e essas coisas aqui, ó, vão afetando menos. Eu percebo isso na minha vida, eu percebo isso na vida de outras pessoas, mas eu posso falar mais por mim, né, porque é a minha verdade. Aí conforme eu fui meditando, aumentando a minha consciência, aumentando a minha percepção, eu fui me identificando menos. Então é uma questão de consciência, de percepção. Quando você acende a luz, as sombras acabam te afetando menos, porque você trouxe consciência para aquela situação, você trouxe presença. Então esse é um mecanismo excelente de você se importar menos com o que os outros falam sobre você, de você não se deixar afetar tanto, de você conseguir expressar melhor a sua identidade, porque você aumentou a sua consciência, e aí o seu ego vai ficando menorzinho, tá?
Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito. Quero lembrar a todas que no dia 9 de junho a gente vai ter o Foco no Afeto em São Paulo. Eu vou deixar um link aqui embaixo pra você se inscrever, caso você sinta no coração que tem que participar. Então é isso, gente. Um beijão. Tchau, tchau.